Boa tarde, pessoal. A gente vai começar a nossa última palestra. Agradecemos muito por todos vocês que estão assistindo, por todo mundo que participou também da sala. É, Lembrando que a gente vai fazer as perguntas pelo slide dessa vez. Então, a gente pede que vocês participem, que vocês conversem com a Ana. Ela vai falar sobre oceano, sustentabilidade e inovação, se eu não me engano. Então, participem, interajam bastante. Essa é a nossa última palestra. Depois, todas vão ficar salvas aqui. E logo após a palestra da Ana encerrar, todo o pessoal da organização vai entrar na chamada. A gente vai fazer o encerramento e aí vão ficar separados o encerramento e a live da Ana, tá? Para que vocês possam acompanhar depois. Então, obrigado, Ana, por ter aceito o convite. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse para o pessoal um pouco o que você faz, de onde você é e etc. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, primeiramente, todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é muito legal falar de oceano, porque eu, ao contrário de muitos de vocês que são oceanógrafos, eu não venho de um background, né, em oceanografia. Eu, na verdade, estudei arquitetura, então eu estudei arquitetura, sempre fui muito interessada em urbanismo. Quando eu estava no meio da universidade, eu decidi me especializar em ecodesign, que é uma vertente ali do design, que é o design ecológico. E aí eu comecei a descobrir os impactos ambientais, como é que a nossa vida impactava o oceano, como é que a gente se interagia também com esse ambiente. E foi aí que eu decidi fazer mestrado nessa área, né? Que é o ordenamento marítimo. Então, eu escolhi vir para a Europa há quase 10 anos. Eu estou aqui faz muito tempo, passei por Itália, França, Bélgica, Espanha, Portugal agora e eu acho que tudo, França também. Então faz muitos anos que eu estou por aqui, estudei em muitos lugares diferentes. E assim, em todos esses anos que eu acabei estudando sobre o oceano aqui, né, a minha atuação profissional sempre foi voltada para o oceano. E eu tenho muito para falar com vocês hoje, porque eu tenho uma perspectiva também de quem vem de fora da oceanografia, mas trabalha na área do oceano. Hoje eu trabalho especificamente com cultura oceânica, então estou dentro de um projeto agora na Unesco como consultora em cultura oceânica. A gente está trabalhando muito pela década também. E eu tenho um projeto pessoal que eu vou mencionar aqui para vocês hoje, que é o Ocean Immersion. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, acredito que vocês conseguem ver, para a gente já começar. Eu montei um PDF, vocês estão vendo meu... Estão vendo? Ok. Porque eu tenho aqui... Agora eu acho que vocês conseguem ver aqui minha tela, né? Eu montei um PDF para vocês, esse aplicativo aqui se chama Notion, por acaso. Quem quiser depois usar, ele é muito bom para organizar trabalho. Então, eu montei aqui um PDF todo para vocês, mandei para o pessoal da organização do programa, da Semana da Oceanografia, eles devem mandar para vocês também por e-mail depois. Então, quem tiver interesse nesse documento, porque tem muitos links aqui interessantes para vocês estudarem depois, tem vídeos, tem bastante material interativo que vai ser legal para vocês terem depois acesso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, oceano e inovação, porque essa é muito a minha vertente de trabalho, realmente, né? Eu por vir de um passado como arquiteta, como designer, eu sempre fui muito ligada à inovação. E quando eu comecei a trabalhar com assuntos marítimos e também com o oceano, eu passei a ver que era um setor que, apesar de ter muita inovação, ele ainda não é ligado em algumas coisas. Por exemplo, comunicação do oceano pela internet. Ainda é muito difícil da gente ver ações que realmente funcionam nessa área, né? A gente tem uma iniciativa aqui, uma outra ali, mas o oceano, em geral, ele ainda é mal comunicado. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco de como é que essa inovação, sustentabilidade, tudo isso pode se unir para que a gente possa potencializar nossas ações também. Então, antes de começar, eu queria falar com vocês sobre essa frase que eu gosto muito, né, que é uma frase do Einstein, que ela fala muito sobre o meu processo também, né? Como eu saí do Brasil há quase 10 anos, todos os dias para mim é um exercício, e já faz quase 3 anos que eu não volto para o Brasil, inclusive, todos os dias para mim, vivendo em um país estrangeiro, é um exercício de desapego.
Então, é um exercício de olhar para mim e falar: eu não entendo nada dessa cultura que eu tô, eu não entendo nada desse país que eu tô. A minha área de trabalho ainda tem muito para aprender. Então, o tempo inteiro a gente tem que fazer esse exercício de olhar e falar: eu ainda tenho muita coisa para aprender. E toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente precisa de ter essa mentalidade, né? A nossa mente, quando ela se abre para algo novo, ela nunca mais ela volta naquele estágio inicial. Essa que é a frase que eu deixei para vocês, né? A mente que se abre a uma ideia nova jamais volta ao seu tamanho original. Por que eu falo isso? Quando eu comecei a internacionalizar minha carreira pelo oceano, há quase 5 anos, né? Porque eu passei 5 anos aqui estudando na Europa, e quando eu comecei a trabalhar justamente já desde do início no ambiente internacional do oceano, eu nunca mais consegui voltar a trabalhar de outra forma que não fosse observando outras culturas, levando outros costumes em conta quando eu trabalho com o oceano. Então, eu acho que a minha apresentação vai trazer um pouco disso para vocês também, né? Como é que a gente pode expandir as nossas ações. Então, quem sou eu? Eu sou natural de Minas Gerais, você deve perceber pelo meu sotaque. Eu nunca tive um acesso muito facilitado ao mar, porque a gente que vem de Minas Gerais, a gente demora 6, 7 horas para chegar no mar, né? São muitas horas de carro, muitas horas ali na Serra do Mar, então a gente demora muito para ter acesso a esse ambiente. E em Minas Gerais, as pessoas não são realmente conectadas com o oceano, né? É uma coisa que está começando agora com esse processo da cultura oceânica e com o acesso à internet que as pessoas estão começando a ler sobre isso, mas ainda naquela época, né, que eu morava no Brasil, para mim era um ambiente como o espaço, né? Então, quando eu era criança, eu gostava de estudar o espaço, a astronomia, gostava muito, lia todos os livros do Carl Sagan e etc. E o oceano, para mim, era também um desses outros lugares, como se fosse mesmo um espaço alienígena que eu gostava de estudar. Então, eu tinha esses dois hobbies de estudar sobre esses lugares. E o oceano, ali para mim, para Minas Gerais, sempre foi um lugar muito exótico, né? Então, eu comecei minha carreira como arquiteta urbanista, me especializei em ecodesign, fui para a Itália estudar no Politécnico de Turim, e ali eu comecei a ter muito contato, como eu falei para vocês já desde o início da palestra, com os impactos ambientais, como é que as coisas que a gente desenha no dia a dia, todo o design envolvido no produto que a gente usa, qualquer produto, sempre está envolvido com algum impacto ambiental. E isso começou a abrir minha mente, né? Como é que a gente pode desenhar de uma forma para reduzir os impactos, que produtos que a gente pode ter que podem causar impactos muito mais reduzidos do que a gente tem. E aí eu entrei de cabeça em estudar sobre o meio ambiente, estudar sobre o oceano, entender quais são os impactos humanos que nós temos no oceano, tanto com a nossa vida pessoal, mas também com o sistema que a gente encontrou para viver. E aí eu resolvi fazer um mestrado nisso, né? Meu mestrado ele era muito ligado com essa interface do urbanismo e do oceano, que é hoje o que a gente conhece no Brasil como planejamento espacial marítimo, mas que aqui na Europa tem o nome de, em Portugal, de ordenamento espacial marítimo e Maritime Spatial Planning. E esse mestrado, que foi entre 3 universidades, me abriu muito a cabeça para começar a pensar o oceano como diferentes culturas, né? Então, era um mestrado que passava pela Universidade de Sevilha, a gente ficava 6 meses na Espanha, depois a gente foi para Portugal, era um mestrado itinerante, né? Então, a gente viajava estudando. O que é super legal, quem quiser depois vir conversar comigo sobre esses mestrados, tem muitos aqui na Europa, eu posso dar bastante dica para vocês. Então, a gente ficou uma época na Espanha, depois em Portugal, e depois terminou o mestrado em Veneza. E essa viagem toda, né, pela Europa, me fez ver como é que cada cultura aqui percebe o oceano de uma forma diferente também, né? Na Espanha eles são muito conectados com o oceano, tem muita questão da pesca muito presente na cultura, a comida também é muito conectada com o oceano. Em Portugal também, mas já é uma diferença, né? As universidades já olham para o oceano com um aspecto mais de olhar para a geologia. E na Itália, a visão do oceano é totalmente cultural, né? É impossível olhar na Itália para o oceano sem pensar o que é que tem ali embaixo, o que é que eu tenho aqui embaixo do oceano. Eu tenho uma cidade de 2.000 anos aqui embaixo. Então, qualquer ação que a gente for fazer na Itália relacionada ao oceano, a gente tem que entender o que é que tem de história por trás. E aí, isso foi me abrindo a cabeça de uma forma muito legal para entender como é que
eu, como essa profissional que passou por tantos lugares, poderia também começar a trabalhar nesse sentido. E por ter esse percurso multicultural, multidisciplinar, chegou um momento da minha carreira, né, que eu já estava trabalhando como consultora para diversas organizações internacionais, como a Comissão da União Europeia e a Unesco, a IOC. Chegou um momento que eu tive uma certa crise, né? Eu pensei, como é que eu vou trazer todas as minhas skills, né? Todas as minhas, todo o meu conhecimento para dentro de um trabalho? Porque muitas vezes, quando você é contratado para fazer uma coisa realmente no mercado de trabalho, você tem algumas tarefas, né? Você nem sempre é capaz de trabalhar com todas as suas skills. E nesse momento de pequena crise, eu comecei a pensar como é que eu vou tirar tudo isso que eu tenho de percurso e aplicar, né? Porque eu sei de muita coisa. Eu tenho um percurso pela cultura, eu tenho um percurso pelo planejamento, eu tenho um percurso pelo oceano. Como é que tudo isso vai se interligar? E foi aí que o Ocean Immersion nasceu. Então, mais ou menos em 2018, eu tinha participado de uma conferência internacional na Indonésia e eu pensei, cara, tá na hora de tirar esse projeto do papel, né? Não tem como mais isso ficar na minha cabeça. Então, comecei mesmo com o Instagram, compartilhando coisas com as pessoas, compartilhando hábitos mais sustentáveis que eu estava começando a ter. E comecei a falar mais sobre o oceano, né? Tudo aquilo que eu tinha estudado no mestrado, algumas ideias do ecodesign também. As pessoas começaram a ter muito interesse e eu estruturei um projeto que hoje é uma escola, que é o Ocean Immersion. Então, nisso, eu comecei a dar palestras, cursos também presenciais, quando a gente podia fazer isso aqui, né, em Portugal, e também mentorias para quem quer tirar um projeto do papel, né, porque tem muitos jovens hoje, especialmente, né, pessoas que têm muita insegurança em começar um projeto, em tirar uma ideia do papel. Então, eu ajudo as pessoas nesse estágio inicial a tirar a ideia do papel e conceptualizar isso numa forma estética também bonita, devido aí ao meu percurso de design. Então, eu tenho muito interesse em oceano, sustentabilidade e inovação. Hoje, meu campo de trabalho é especificamente com cultura oceânica, eu sou consultora. Eu sou embaixadora também da organização Sustainable Ocean Alliance, eu não sei se vocês conhecem, mas eu já recomendo que vocês coloquem aí no Google Sustainable Ocean Alliance. Eles são uma organização... Só um minuto, gente, que eu fiquei rouca. Eles são uma organização americana, que eu conheci em 2018. Eles têm um acelerador de empresas dentro dessa organização, eles também têm um programa de lideranças muito bom, que eu fiz parte, inclusive, e eles têm um programa de embaixadores também. Então, é uma organização que atua, na verdade, internacionalmente. Eu já fui a fundadora de um dos hubs que eles têm, mas depois eu não consegui continuar com esse projeto, mas ele ainda está rodando aqui em Portugal. Então, se vocês, inclusive, tiverem interesse de criar alguma ação pelo oceano, vocês podem fazer por meio dessa organização. É só entrar no site deles e pesquisar as notícias e tudo que eles têm, porque foi uma organização que realmente mudou minha vida, né? Foi quando eu comecei a olhar que eu, como profissional que trabalha com o oceano, que trabalha com comunicação do oceano, eu tenho eu tenho que ter um papel de liderança dentro desse lugar. Eu não posso ter um papel de simplesmente entender o oceano como, ok, meu trabalho e eu tenho uma vida pessoal e tá bom. Não, a gente precisa de assumir esse papel de liderança dentro da nossa carreira, né? E a Sustainable Ocean Alliance foi uma das organizações que me trouxe muito disso. Então, depois da Sustainable Ocean Alliance, comecei a ser convidada para muitos eventos, né? Porque dentro desses networks internacionais que a gente acaba entrando, a gente facilitado muito a nossa entrada para esses eventos. O Ocean Immersion foi convidado para diversos eventos ano passado, o Climate Summit, que foi feito nas Nações Unidas, o Mobile Forum, que foi uma conferência também das Nações Unidas que aconteceu na China, justamente para jovens, Our Ocean Conference em Bali, em 2018. Então, eu atuo muito nessa esfera internacional também pelo oceano. E o Ocean Immersion hoje, então, ele é uma escola de skills multipotenciais, porque eu acredito que as pessoas elas não podem simplesmente trabalhar apenas aquilo que é ensinado para a gente dentro da universidade. A gente também precisa de adquirir outras skills, porque quando você sai da universidade e começa e entra no mercado de trabalho para valer, você começa a ver que muitas das coisas que você aprendeu você não vai aplicar e outras coisas você gostaria que alguém tivesse te dito, né? Então, dentro do Ocean Immersion, a gente trabalha muito isso. A gente trabalha aquilo que ninguém
te dar de conselho profissional atualmente. Então, eu criei o projeto Ocean Immersion, ele está esse ano, justamente no ano de execução, e a gente está com muito material. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre skills para o mercado de trabalho, a gente tem muito material sobre isso. Adaptação e resiliência, porque são coisas que a gente vai precisar também para o futuro cada vez mais, né? Esse ano foi o ano do coronavírus. Então, assim, o profissional que não se adaptou, ele não conseguiu acompanhar essa onda que veio, né? E a gente precisa de adaptação e resiliência, ainda mais em um cenário que a gente vai ter mudanças do clima daqui para frente. Então, as coisas vão ser mais instáveis. A gente precisa saber se adaptar melhor. E, claro, pelo meu background de design e branding também, que eu sou especialista em branding, eu trago muitas dicas de como é que vocês, como profissionais, já podem, desde o início da faculdade, trabalhar a imagem pessoal de vocês para que vocês sejam percebidos com aquela intenção que vocês querem, né? Então, a gente tem curso, livro digital, a nossa plataforma, que é um grupo agora no Telegram, mas que vai se transformar numa plataforma física de compartilhamento de conteúdo, o Ocean Lab Academy. A gente tem um processo de mentorias que está aberto também. Temos consultorias estratégicas, que geralmente são para clientes maiores, como organizações, e palestras, como essa que eu estou aqui hoje. Mas vamos lá ao tema de hoje, que é o Oceano, Sustentabilidade e Inovação. Então, o oceano, gente, é um tema que eu sou muito apaixonada por falar, porque agora, especialmente, né, nesse ano que a gente está, o ano de preparação da década do oceano, provavelmente vocês escutaram muito sobre isso essa semana aí nas palestras, mas esse ano é um ano muito importante e os próximos 10 anos vão ser muito importantes também. A gente nunca teve tanta atenção assim, né, indo para o oceano, falando sobre o oceano, acesso que a gente tem informação sobre o oceano. E daqui para frente isso vai começar a aumentar. Então, a gente tem que aproveitar esse momento mesmo. Quem está começando alguma coisa, quem já está dentro de algum projeto, é muito importante que vocês deem atenção para isso durante esses anos. E comecem a pensar já como é que o oceano vai estar na hora daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Como é que a atividade que vocês fazem hoje vai impactar esse ambiente de alguma forma positiva, né, daqui a alguns anos. Quando a gente olha relatórios de crescimento do setor marítimo para os próximos anos, é um crescimento muito acelerado. Eu, há pouco tempo, tive acesso a um relatório que fala sobre o crescimento do setor do shipping, né, que é o setor dos navios e transporte marítimo, e é muito grande, assim, a quantidade de, por exemplo, cruzeiros que vão aparecer, de companhias que vão fazer mais tours e etc., e até transporte. E a gente só fica pensando, né, qual é o impacto de tudo isso? Como é que a gente vai estar daqui a 50, daqui a 100 anos? A gente tem que começar a pensar como é que as nossas ações agora impactam esse ambiente no futuro. E como é que, mesmo, né, esse ano, por causa do Covid, que impactou muito esses setores, eu tenho aqui também nos links dessa apresentação, esse relatório muito bom, que é o Ocean Panel, que vocês podem depois ler, é um documento aberto, que traz muito uma análise também de como é que o oceano esse ano foi impactado pelo Covid, né? A gente sabe, aqui na Europa a gente teve atraso de muitas mercadorias que não chegaram, por exemplo, comida, e isso a gente tem que pensar, né? Como é que esses cenários vão se concretizar no futuro, né? E como é que a nossa profissão pode ser uma forma de atuar aí dentro. E a gente tem um cenário daqui para frente de poluição, mudanças do clima, sobrepesca, mais disputa por espaço, porque a gente sabe que o oceano vai ficar um lugar mais cheio, então a gente vai ter setores competindo com outros setores, né? A gente tem inúmeros planos, aqui na Europa já tem coisas que já estão acontecendo. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu moro em Portugal, né? Então, aqui a gente já tem muita coisa acontecendo, setores que estão migrando mesmo para o oceano, como, por exemplo, o wind farms, né? Que são aquelas grandes usinas de energia eólica. Muitas vezes elas realmente se montam mesmo no oceano. Quando eu fui para a China, eu vi imensas dessas usinas. Então, a disputa por espaços no oceano, ela vai começar a acontecer logo, né? Em alguns lugares ela já existe, ela já é concreta. E o oceano ele vai ficar mais ocupado, então a gente tem que
que começar a imaginar como é que a minha profissão também pode atuar nessa resolução de conflitos, pode atuar na educação desses profissionais que vão, no futuro, ocupar esse espaço que é o oceano, e quais são os lugares também que nós, que trabalhamos com o oceano, a gente pode atuar. Porque muitas vezes um profissional, por exemplo, da oceanografia, pode atuar na biotecnologia, pode fazer uma especialização nisso, pode atuar depois um projeto relacionado com algas, pode atuar em um projeto relacionado a veículos autônomos. Eu falei para vocês que o shipping é um dos setores que mais vai crescer. Construções submarinas, porque isso vai começar a acontecer também daqui para frente. Energia renovável. E a gente tem, é claro, o planejamento do espaço marítimo, que foi o tema do meu mestrado, que também é uma das áreas que das profissões do futuro, né? A gente vai precisar de mais pessoas especializadas em como gerir essa área que é o oceano, porque é muito diferente de você gerir uma cidade como um urbanista, né? O urbanista olha ali e entende, ok, aqui eu passo uma rua, vamos supor. Mas no oceano não é bem assim, você não pode olhar para o oceano dessa forma, você tem uma terceira dimensão no oceano, que é a água, né? E você tem seres que vivem lá, e você tem impactos ambientais de tudo que você for fazer. Então, o oceano é um lugar muito especial para a gente trabalhar. E eu deixo essa imagem aqui para vocês, esse projeto é muito legal. Eu acho que mandaram aí uma pergunta já no Slido para vocês, como é que vocês imaginam realmente o futuro do oceano. E eu tenho um trabalho aqui para mostrar para vocês, né? Esse Radical Ocean Futures é um artista, se eu não me engano, sueco, que organizou ele pegou vários estudos científicos dos cenários do oceano, porque a gente sabe, né, gente, na ciência a gente cria muitos cenários, dependendo dos dados que a gente consegue criar algumas previsões. E aqui, ele pegou 4 cenários diferentes, de 4 estudos científicos mesmo diferentes, e ele desenhou isso de uma forma que qualquer pessoa que olhar pode entender como é que o oceano vai ser no futuro. E como é que os cenários para o oceano podem ser radicais, né? Como é o nome do projeto dele. Então, a gente tem tanto um oceano conectado, quanto um oceano mais sustentável, aí, com esses robôs que captam algas. A gente tem também um oceano que pode estar mais fragmentado, ou a gente tem um oceano totalmente colapsado, né? Então, a gente tem essa conflito dos usos, como eu falei para vocês, no futuro. E é muito legal a gente ver como é que a comunicação do oceano ela acontece aqui, né? Como é que a gente pode trazer para o nosso trabalho também, né? Eu sei que muita gente aqui que está escutando pode ter interesse na área científica. A gente precisa de comunicar ciência para as pessoas. Não é simplesmente você falar com uma linguagem mais fácil. Não, às vezes você tem que desenhar, às vezes você tem que trazer um filme, às vezes você tem que trazer a divulgação da ciência de uma forma que a sua avó possa entender, né? Então, eu acho que esse projeto é muito legal e dá para a gente entender esses 4 estudos científicos do futuro do oceano, de como é que talvez as coisas podem ficar, né? Ou elas podem ficar perto de colapso, né? Dessa forma como está aqui, bem poluída, com um monte de estruturas fantasmas, ou ela pode até ser muito futurista, né? Totalmente high-tech, a gente vai ter cidades embaixo d'água, com cassino, né? E isso está muito perto de acontecer, na verdade, né, gente? Porque a gente tem o Fabien Cousteau, que é o neto do Jacques Cousteau, que foi um grande cineasta, né? Muito conhecido aí no meio do oceano. Ele já está trabalhando no desenvolvimento dessa estação de pesquisa submarina, né? Que é a Proteus. Então, é uma estação que eu andei lendo sobre isso há pouco tempo. Os planos para ela acontecer já estão em andamento. Só que assim, ao mesmo tempo que eu apresento para vocês aqui, falando sobre inovação, oceano e etc., com essa visão bem high-tech, né, que a gente tem de pensar no futuro, por um lado, a gente também tem que olhar o que é que tem no oceano que a gente também precisa de preservar, né? E como uma arquiteta que trabalhou muito tempo com patrimônio histórico, eu tenho que falar para vocês, isso tem uma conexão muito grande com cultura oceânica, com o oceano e as comunidades locais, com a interação que as pessoas têm com o oceano, né? Porque quando a gente fala de oceano, a gente está falando de pessoas também, né? Tem pessoas que moram em regiões costeiras. O oceano ele tem muitos significados para as populações. O oceano em Portugal é totalmente diferente do oceano no Brasil. O significado que o oceano tem para uma população indígena é totalmente diferente do significado que ele tem para uma população de uma ilha de Portugal.
Então, o mesmo planejamento muitas vezes não vai funcionar nos mesmos lugares, né? Ele tem que ser adaptado para aquela região, tem que levar em conta as necessidades dessas pessoas. E aí, quando a gente toca em oceano, a gente fala de cultura, a gente fala de história, a gente fala de arte, espiritualidade. Tem muitas religiões, no Brasil principalmente, né? Religiões muito conectadas com o oceano. E a gente tem outros valores que a gente precisa de levar em conta quando a gente fala de oceano. Aqui eu vou deixar uma foto para vocês. Ontem andei lendo sobre isso bastante e até tem um documentário no YouTube, que eu esqueci de colocar o link aqui, mas eu posso mandar para vocês também, sobre o povo Bajau. É um povo que mora em uma das ilhas, se eu não me engano, do Pacífico, e eles têm uma conexão com o oceano muito forte. Por quê? Porque eles vivem, são um povo nômade, então eles vivem basicamente que em barcos o ano todo, né? E eles têm algumas casas em palafitas, mas quando essas casas começam, tem algum problema, etc., eles movem todos para outra região, constroem outras casas. Então, assim, eles vivem de mudança e pelo oceano. E a base da dieta deles é a pesca. Então, eles nadam até 30 metros de profundidade, eles não têm problemas com a pressão, o que é impressionante, porque o corpo deles, de tanto mergulhar, é adaptado ao mar. Eu fiquei muito impressionada de ver isso, porque eles têm, acho que, uma diferença no baço. O baço deles é maior, né? O baço, aquele órgão que a gente tem, eu não sei nada de medicina, gente, mas o baço deles é maior, diferente do nosso, porque eles têm mais oxigenação no sangue, então eles conseguem ficar muito mais tempo sem respirar embaixo d'água do que uma pessoa normal, né? Então, leiam depois sobre isso, vocês vão entender como é que algumas populações estão extremamente conectadas com o oceano. E eu estou trazendo mesmo para vocês um ponto de vista internacional, para vocês também entenderem como é que outros países, outras culturas também se relacionam com o oceano. E aí a gente tem aqui, gente, deste estudo também, que está ali no link nos links que eu deixei aqui na descrição do estudo para vocês, todos esses valores ligados ao oceano, né? Geralmente, quando a gente está em um processo de tomada de decisão, e possivelmente vocês vão ver isso no mercado de trabalho, quando vocês começarem a trabalhar, ou quem já trabalha já consegue ver isso, a gente tem, muitas vezes, o que pesa na hora da decisão é quem tem mais dinheiro ou não, infelizmente, né? Só que a gente tem que começar a considerar outros valores quando a gente fala de oceano, né? Se a gente tem, por exemplo, uma situação de uma empresa grande que quer fazer alguma obra ali em uma região costeira, e a gente tem uma população que já usa aquela região para pesca, por exemplo, há mais de 50 anos, a gente está falando de outros valores. A gente não está falando apenas do valor monetário, a gente está falando de valores espirituais, simbólicos, valores de liberdade desse povo, valores estéticos também, né? Porque o oceano, ele é também um valor estético para a gente. Não adianta a gente querer agora construir muitas estruturas no oceano, mas e o impacto estético que isso vai ter para a população que já mora ali há muitos anos, né? Eu acho que tiveram um problema assim no Reino Unido há um tempo atrás, quando construíram várias estruturas de energia eólica, e isso causou um impacto bem pesado mesmo na composição da paisagem daquele lugar. Então, a gente tem outros valores que a gente tem que considerar quando a gente fala de oceano, porque é muito legal a gente pensar na área tecnológica, eu também amo isso, mas a gente tem que ter cuidado e olhar também para as culturas locais, olhar para o conhecimento local, incluir tudo isso nos processos de tomada de decisão que a gente tem. E, claro, também levar a ciência em conta, né? A gente vive um momento, infelizmente, muito anti-ciência no mundo, e a gente como quem tem acesso ao conhecimento científico, a gente tem que lutar para que ele seja sempre considerado. E aí, onde é que sustentabilidade entra tudo nisso, né? Quando a gente fala de inovação e sustentabilidade, a gente tem muitas soluções sustentáveis que vêm do oceano. A gente ainda está muito insistente em usar coisas que vêm do petróleo, etc., mas a gente tem um potencial muito grande das algas, por exemplo, né? A gente pode, inclusive, se não quiser extrair algas diretamente do oceano para criar coisas, a gente pode cultivar algas indoor, né? Ou seja, dentro de prédios, inclusive. Aqui na Europa tem uma fazenda de algas que eu visitei, uma fazenda de algas, não sei exatamente o nome, mas um lugar onde se cultiva algas indoor, na Ilha da Madeira.
E é fantástico, porque você consegue uma pequenina estrutura produzir uma quantidade de proteína muito grande, né? E aí a gente tem ainda pessoas derrubando a Amazônia, né? A gente tem ainda pessoas trabalhando para que a gente tenha mais pasto. Quando a gente está falando de um potencial de alimentação muito maior que a gente tem nas algas. Então, a gente tem que começar a pensar em tudo isso, pensar onde é que a gente age também para que essas coisas que parecem muitos sonhos se tornem realidade. Então, a gente tem um potencial das algas que é muito grande, tanto para gastronomia, para cosméticos, para medicina. Tem designers já fazendo tecidos à base de alga, ou seja, você já pode fazer roupas à base de alga, elas são muito melhores na hora de lavar do que uma roupa de poliéster, por exemplo, que depois a gente sabe, né, que se partem em milhões de pedacinhos no oceano, microplástico. Então, as algas também têm um potencial muito grande para a biotecnologia. O potencial que a gente tem de medicina no oceano é muito grande. E a gente tem, eu não sei se vocês estão sabendo, mas assim, quando apareceu essa coisa do coronavírus, eu já comecei a pesquisar sobre vacinas, né? E eu vi que algumas vacinas estavam sendo criadas com o extrato do sangue de um caranguejo, que é um sangue azul. E esse caranguejo está em perigo, né? Ele está na lista, na red list da IUCN como uma espécie próxima, né, de entrar em extinção e etc. Então, a nossa cura, ela também está ligada com uma espécie que está em perigo, né? Então, para a gente entender como é que é grave a situação do oceano hoje, como é que a gente precisa mesmo de trabalhar em soluções sustentáveis. E a energia limpa também, né? Porque a gente tem muito potencial para energia limpa no oceano. Eu vou deixar aqui para vocês também ai meu Deus, como é que chama? Esse trabalho, né, que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa interface de oceano com arquitetura, por causa do meu background mesmo, mas é muito importante a gente olhar como é que o oceano também tem o potencial para muitas ideias, que antes a gente não podia implementar porque a gente não tinha tecnologia e hoje a gente já pode. Exemplo, né? Esse projeto aqui, que é uma espécie de uma fazenda flutuante, ela foi idealizada por um cientista, que é o Stefano Mancuso, que eu não sei se vocês conhecem, mas anotem aí o nome dos livros que ele tem. Ele tem um livro que se chama Nação das Plantas e outro que se chama Revolução das Plantas. E ele fala exatamente, ele é da Universidade de Firenze, né, Universidade de Florença. Ele fala muito sobre não sei exatamente, mas eu acho que é a inteligência que tem por trás do comportamento das plantas, né? E da natureza. E é fantástico, assim, os livros dele. Quando eu li, eu sempre fico, assim, muito entusiasmada com as ideias que ele tem, porque ele é um cientista realmente com ideias muito borbulhantes e, como ele é muito inquieto, em um jantar, uma vez ele encontrou um grupo de arquitetos e conversou sobre essas ideias de planta que ele tinha, sobre a inteligência das plantas, etc. E esse grupo de arquitetos chamou ele para participar de um projeto, que era esse projeto aqui, né? Esse projeto é uma espécie de uma fazenda flutuante, né, de agricultura mesmo, ou seja, você consegue produzir alface, legumes, etc., a partir da dessalinização da água do mar. E ela é um processo que a produção aqui sai mais barata do que você cortar árvores para plantar comida. Então, é um projeto muito interessante, eu recomendo vocês que vejam. Esse projeto ganhou imensos prêmios, apareceu no mundo inteiro, mas nunca conseguiu um investidor para investir nessa ideia. Porque muitas vezes as ideias que a gente vai ter sustentáveis pelo oceano, elas não vão estar prontas para o mercado, infelizmente. E a gente tem que entender isso por um lado, e por outro lado, a gente também tem que ser teimoso em insistir para que elas possam ser aceitas cada vez mais. Mas eu recomendo que vocês leiam sobre esse projeto, porque é fantástico, né? Você poder produzir comida em uma superfície boiante do oceano. Esses países, os quais ele propôs a ideia do projeto, se eu não me engano, eram países localizados na África e na Ásia. São países que têm um problema muito grande com a contaminação do solo por metais pesados, então que em um futuro próximo provavelmente não vão conseguir produzir toda a comida necessária para essas pessoas, então a gente tem um problema. E
esse cultivo flutuante pode ser uma das respostas para esse problema. Aí tem outras ideias também, né, de agricultura no oceano mais tecnológicas. Esse aqui também é um outro projeto que eu deixei para que vocês visitem depois. Tem muitos arquitetos já pensando isso, na verdade já faz anos, né? Mas agora com essa popularização do oceano, isso tem como ficar mais possível daqui para frente. É claro, a gente sempre tem que fazer essas coisas pensando muito no impacto ambiental que tudo isso tem e se vale mesmo a pena, né? Porque muitas vezes essas obras são muito caras e nem sempre elas trazem um real benefício. Então a gente tem que ser muito crítico mesmo quando a gente olha para tudo isso, mas é muito interessante. Aqui na Europa, eu trouxe alguns exemplos para vocês de fora também. A gente tem alguns planos já alguns projetos já acontecendo de agricultura, tanto na superfície do oceano, né, como é o caso dessas fazendas flutuantes, como também no fundo do oceano. Então, eu deixei aqui para vocês esse vídeo que é de uma fazenda mesmo, né, submarina na Itália. Ela produz, se eu não me engano, são rúculas, alface, essas coisas. Ainda é um projeto piloto, porque eles estão estudando em como fazer essa solução mais barata para o consumidor. E como fazer isso, se não me engano, isso aqui também foi tudo bem pensado para ter o mínimo impacto possível. Então, as estruturas não são nem no solo oceânico, mas elas boiam, né? Então, assim, é muito interessante esse projeto também. E ele é localizado aqui na Itália. Tem um outro projeto muito interessante na Croácia, que também é de uso sustentável do oceano, interessante, que é esse novo uso, que é do envelhecimento de vinho. Então, tem empresas aqui em Portugal que também já estão começando a fazer isso, tanto o envelhecimento do vinho, como outras bebidas também, como o rum. E é possível, então, você criar ali dentro dessas estruturas, né? Então, você leva o vinho, você leva o rum e essas bebidas que precisam de envelhecimento para o fundo do mar, elas ficam lá, às vezes, anos, e depois são retiradas. E o consumidor tem acesso a um produto completamente novo também. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala de inovação, né? Eu estou trazendo para vocês muitas ideias diferentes, que é para a gente pensar também. Nossa, eu talvez não consiga aplicar uma coisa dessa, mas a inovação, na verdade, ela vem de ligar ideias, né? Tem alguém que está fazendo tal coisa em outro lugar do mundo. Como é que eu posso olhar para isso e talvez trazer uma solução para a minha região também? Então, eu trouxe esses exemplos para que vocês também possam olhar para o oceano com essa visão internacional. Isso foi uma coisa que eu adquiri desde que, né, faz 10 anos morando na Europa, então aqui a gente tem muito contato com outros países, e é muito legal que vocês passem a ter esse olhar internacional para o oceano também, porque quando a gente fala de oceano, a gente fala de uma profissão, na verdade, que a gente não precisa de estar fixado em um território, muitas vezes. A gente pode trabalhar com o oceano de diversas formas, e o oceano ele é um ambiente internacional, né? Na maioria da composição dele. Porque a gente vai para o alto mar, mas você já não está dentro do seu país, né? Você está em outra região e são outras leis que se aplicam ali. E se você vai para outro território, enfim, tem toda essa... o oceano é esse lugar que possibilita que a gente trabalhe dessa forma, o que é muito interessante. E eu queria trazer aqui para vocês agora um pouco também ideias sobre comunicação do oceano, como é que ela é necessária, né? Porque hoje, esse ano especialmente, né, de 2020, a gente fala muito sobre comunicação do oceano, mas eu vejo que a gente ainda está engatinhando quando a gente fala disso, porque a gente fala sobre comunicação do oceano, mas a gente chega em casa e quer explicar para os nossos pais o que é a nossa profissão, a gente ainda não consegue, né? Eu demorei anos para que minha mãe conseguisse entender o que é que eu faço de trabalho. Eu acho que nem hoje ela ainda consegue entender. Isso acontece muitas vezes porque o oceano ele não é bem comunicado, né? A maioria das pessoas elas não tem acesso à educação oceânica básica. Com a cultura oceânica a gente está começando a mudar isso, né? Trazer o oceano para dentro de outros setores da economia, para dentro das escolas, para dentro de tudo, mas ainda é algo que está começando. Então a gente precisa de comunicar o oceano de uma forma melhor. E vocês que estão muitas vezes na graduação, estão estudando, a gente tem hoje o digital na palma das nossas mãos, né? Então, a esfera digital ela é muito potente para a gente começar a comunicar uma ideia relacionada ao oceano. Para estudantes, a gente tem que começar a buscar horizontes e referências, né? Muito da internacionalização da minha carreira começou por causa do online. Seria talvez impossível fazer o que eu fiz se eu não tivesse acesso à internet. Então,
estudar em tantos países, enfim, trabalhar com tantos lugares, é muito importante que a gente consiga usar essas ferramentas a nosso favor, né? Porque eu sei que tem muita gente agora com FOMO e a gente está ansioso por causa da internet, tem uma quantidade absurda de conteúdo sendo colocado todos os dias, mas a gente precisa de olhar para esse lugar com um olhar crítico e às vezes até um pouco frio e entender que ele pode ser também uma oportunidade de trabalho. Para estudantes, né, como eu falei para vocês, LinkedIn é um ótimo lugar para vocês fazerem contato com outros profissionais do oceano, com profissionais que estão trabalhando fora do Brasil, com pessoas que estão dentro do Brasil também. Então, por exemplo, se você quer se especializar em uma área específica da oceanografia, você começa já a procurar essas pessoas no LinkedIn, saber quem elas são no outro lugar do mundo, né? Criar pontes. E aí a gente fica sabendo de eventos, a gente fica sabendo de coisas que estão acontecendo no outro lado do mundo, e isso faz muita diferença. E é claro, a gente precisa também beber de outras fontes, porque não adianta a gente... claro, a gente sempre tem que ser especialista em um tema e tem que dominar aquele tema com segurança, mas a gente também precisa de entender o que outros profissionais de outras áreas estão fazendo que podem ser um link aí entre o trabalho que a gente faz com o oceano. Eu dei para você aqui vários exemplos, né? Eu falei sobre a ligação entre arquitetos e pessoas que trabalham com o oceano, cientistas, algas e oceano. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma parceria com alguém que vem da biotecnologia. Design e oceano também é uma outra interface que se liga muito bem. Então a gente precisa de olhar para esses outros ambientes também, entender como é que a gente pode se ligar a outros profissionais também. E aí, para quem tem essa mensagem é mais para quem tem interesse em criar um projeto daqui para frente, né? Seja um projeto empreendedor ou um projeto intraempreendedor. Pensem muito na esfera online, não tem como a gente ignorar. Esse ano a gente já viu que é impossível ignorar, né, o online. Antes a gente até falava, tá bom, eu vou criar um vídeo de divulgação científica, mas aí você colocava no YouTube, ninguém via. Então, assim, hoje o online ele é o core, né? Ele tem que estar ali no centro das estratégias. Não tem como mais a gente fazer as coisas sem pensar no online, porque ele é a ferramenta mais fácil de disseminação de conhecimento. A gente não pode depender de televisão, a gente não pode depender desses outros meios que são muito mais difíceis, né? A mídia também é muito mais difícil de atingir. Se a gente falar realmente em conseguir o contato de um jornalista, etc. Na internet a gente consegue fazer com que as nossas ações sejam comunicadas. Isso é um processo. Então, a gente tem, para quem quer começar um projeto online hoje, relacionado ao oceano, é muito importante que vocês pensem nesse conceito de comunidade, né? O mundo está muito separado hoje, então as pessoas estão buscando esse sentido de pertencimento, né? Elas estão buscando esse senso de comunidade que a gente perdeu também em grandes cidades, né? Eu moro em Lisboa, a gente não tem muito senso de comunidade mais aqui, então a gente precisa de pessoas com interesses em comum, né? Pessoas também que gostam, e até pessoas com interesses diferentes, né, porque a gente tem que aprender a debater com quem não concorda com a gente tem que aprender a respeitar pessoas que pensam diferente, mas ter um diálogo, né? Isso é muito importante. Eu vejo que muitas vezes isso está desaparecendo, a gente está criando aí uma cultura do ódio, mas a gente precisa disso. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em implementar, por exemplo, um projeto relacionado ao oceano, né? Então, quem está começando um projeto relacionado ao oceano online, pensem nisso. Pensem como é que eu vou trazer o conceito de comunidade, de pessoas que gostam do oceano, querem proteger isso e querem trazer esse debate de forma saudável. E aí a gente tem hoje, né, uma coisa que muita gente ignora, que são as marcas nativas digitais. O que é isso? São marcas que começam na internet. Então, assim, eu sei que tem um pessoal que há poucos dias começou a me seguir no Instagram e eu abri o Instagram deles, eu fiquei apaixonada, porque eu falei, gente, essa marca, ela é absolutamente nativa digital, ela é maravilhosa. Por quê? Eu acho que vocês devem conhecer, é uma marca que faz uns bordados com temas de oceanografia. E eu falei, é fantástico, o potencial deles é muito grande, é muito legal, porque eles são exatamente isso, né, que eu tô falando. Então, é um grupo de acho que estudantes que se reuniram, eles fazem vários bordados em camiseta, e esses bordados têm, por exemplo, o tema de um mangue, ou algum barco, algum que é relacionado à oceanografia. E aí isso é muito interessante, porque você tem hoje a possibilidade de criar um projeto a partir da internet, né? Eu sempre gosto de pegar esse exemplo, né? Eu sou muito conectada com a internet desde que eu era criança, né? Então eu tive esse privilégio desde muito pequena.
meu pai trabalha com internet há quase 20 anos, então, assim, internet para mim sempre foi um mundo muito comum dentro de casa. E quando eu era criança, meu pai aparecia em casa e ele montava computadores, isso nos anos 93, 94. Ele montava computadores ele não tinha computador para comprar naquela época, né, gente? Então a pessoa pegava uma televisão, aí ela tinha que tirar o que tinha dentro para colocar outros equipamentos eletrônicos lá para montar um computador com aquilo, entrar na internet e não ter nenhum site do Brasil, porque o primeiro site do Brasil que apareceu foi em 92. E era do Banco do Brasil. Então você imagina que você não tinha ninguém para conversar na internet, né? Você achava que você ia conversar com alguém, mas você entrava naqueles chats, você muitas vezes conversava com alguém que era da Rússia. Então, assim, você não tinha o acesso que a gente tem hoje. A gente hoje trata o digital como algo muito banal, né? Aqui, vou mandar uma mensagem para outra pessoa que está ali na França, pronto. Mas, assim, a gente é uma conquista muito grande isso também. Então, a gente tem que olhar. É claro que tem o seu preço, né? Porque a gente tem dados espiados e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas a gente tem hoje a possibilidade de criar projetos incríveis relacionados ao oceano na esfera online. Então, quem tem facilidade com isso, aproveitem, gente, porque a onda do digital, ela não vai ser uma onda que vai parar, né? Ela é como um rio que passa muito rápido, a gente precisa entrar nele e seguir. Não adianta a gente querer nadar contra a corrente, não adianta a gente querer atravessar o rio no meio. A gente tem que seguir nele de alguma forma, adaptar a nossa linguagem também para esse meio. Eu vejo muito projeto que quer comunicar o oceano dentro da internet, mas que ainda usa uma linguagem hiper complicada. A gente tem que se adaptar ao meio, né? Cada lugar que você for, você tem que adaptar a sua linguagem. Você vai para uma conferência de cientistas, você tem uma linguagem diferente, você vai falar com jovens, é uma linguagem diferente, internet é diferente. E até quando a gente vai deixar a internet ser dominada por produtos que não são sustentáveis, né? Porque a gente tem na nossa mão o poder da mudança, muitas vezes, de poder trazer alguma coisa diferente para esse meio, né? E viralizar alguma coisa do bem. Mas a gente ainda deixa a internet na mão de pessoas que muitas vezes estão produzindo coisas que não tem nada a ver, que tem um impacto ambiental gigantesco e que nem sempre estão ajudando realmente no atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, etc. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então a gente precisa, quem quer começar um projeto na internet, hoje tem que ter muita consistência, tem que entender por que está fazendo o que faz. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho muito, que é a Luísa, do Oceano na Estrada, eu acho que vocês devem conhecer. Então, se não conheçam, @Oceano na Estrada, ela conta muito desse processo, né, de como é que é trazer o oceano para dentro da internet. Porque a gente tem, por exemplo, dentro da internet, né, a gente tem áreas que são dominadas, né? Por exemplo, nutricionistas, a gente tem milhões, a gente tem um monte de coaches para todo lado que a gente abre de um coach dentro do Instagram. Agora, quem é que está falando de oceano, né? De uma forma simples, de uma forma empática com as pessoas? A gente precisa de trazer essa mensagem para dentro da internet, que no fim das contas, a vida das pessoas, né? O oceano ele tem que estar presente nesses meios, porque esses meios eles permeiam um sábado à noite, eles permeiam uma janta em família, eles permeiam um passeio que alguém vai dar. A internet está em todos esses momentos. E o oceano tem que estar presente na vida das pessoas assim também. Porque ele já está, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem. E a internet também vai ser, né, uma fonte de renda para muita gente. Então, assim, quanto antes vocês puderem surfar dessa onda, aproveitem, porque a revolução digital ela vai acontecer mesmo que a gente não concorde com alguns aspectos dela, né? Então, não sejam os últimos a entrarem para essa revolução digital. E aí, como eu tenho um percurso muito multidisciplinar, eu quero deixar aqui para vocês algumas ideias de trabalho que vocês podem seguir. Uma das coisas que eu escuto muito dos meus amigos, porque eu tenho muito amigo que é oceanógrafo, muitos amigos meus já me falaram isso, já percebi com o pessoal do Brasil também que é a mesma coisa. Muita gente quer trabalhar com o oceano, mas não necessariamente se encontra dentro da academia. Eu vejo que muitas vezes, né, quando eu fiz o meu mestrado em ordenamento marítimo, eu também senti isso, né? Eu senti que de uma certa forma eu estava sendo empurrada para a academia, mas as pessoas nem olhavam se o meu perfil batia com aquilo, se eu realmente dava certo no ambiente acadêmico, se eu tinha as skills para ser uma pesquisadora, e eu não tenho, né? Hoje eu consigo enxergar isso, mas por muito tempo eu tentei me encaixar nesse perfil também, né? Eu trabalhei com iniciação científica, depois trabalhei também, depois de um tempo do meu mestrado, trabalhei dentro da academia, e hoje eu vejo que não tem exatamente a ver comigo, né? Então a gente tem muitos outros campos para trabalhar com o oceano que nem sempre são ditos.
Entre eles, a gente tem mercado digital, né? Porque a gente tem muito produto que pode servir para um profissional do oceano, ou seja, como é que eu, como uma pessoa que trabalha com o oceano, posso vender o meu conhecimento para outras pessoas em forma de cursos, em forma de livros, e aí você usa a sua credibilidade para saber fazer o que você faz bem, mas pensem como é que vocês transformam o conhecimento de vocês em algo que possa ser vendido também, porque a economia ela está se desmaterializando, né? Então a gente está cada vez menos comprando coisa física para comprar conhecimento. E aí é muito importante a gente começar a pensar nisso também. Marcas nativas digitais, como eu falei para vocês também, né? O que é que nasce da internet? Como é que a gente pode hoje começar a pensar em uma coisa do zero da internet? Às vezes com R$ 0 mesmo, né? 0 euros para começar um projeto, a gente consegue. Com muita estratégia, é claro, né? Com muita paciência também. E resiliência e adaptação. O zero lixo, né? Criações ecológicas. Muita gente que está na oceanografia também tem interesse por isso. Então, assim, como é que eu posso usar a minha cabeça para pensar numa solução para um problema que eu tenho hoje, que eu sei que está poluindo o oceano? Sei lá, eu uso um detergente que é terrível. Como é que eu posso criar um detergente melhor, de um preço mais acessível para as pessoas e que seja uma solução muito mais sustentável? Então, a gente tem que trabalhar também com esse nosso lado inventor. No design, a gente é extremamente incentivado a fazer isso, né? E eu vejo que em outras profissões nem tanto. Hoje eu sou muito grata por ter feito design, por ter esse lado muito estimulado em mim. Mas a gente precisa de levar isso para outras profissões também, para pessoas que nem sempre são tão estimuladas. Educação ambiental, né? Cultura oceânica também é um campo que está crescendo, né? Desde 2017 já vem trabalhando nisso, mas que agora está ficando muito popular. Então, assim, vai ter também no futuro campos de trabalho relacionado a isso. A biotecnologia, cooperação internacional é importantíssimo. Então, assim, se vocês têm interesse, gostam de estudar línguas, gostam de viajar, cooperação internacional também é um campo que os oceanógrafos podem atuar. Você não precisa ser formado necessariamente em relações internacionais para trabalhar com cooperação internacional. É muito importante. Algas, né? Como eu falei para vocês, têm um potencial gigante. Energias renováveis, uma pessoa que trabalha com o oceano também pode trabalhar com isso. Transporte, turismo, né? Invenções sustentáveis para o turismo. Aqui em Lisboa a gente tem um turismo que agora está um boom gigantesco, né? Ano passado, na verdade, esse ano deu uma acalmada por causa do Covid, mas é um turismo que também é muito poluente. Então, como é que a gente pode trazer soluções mais sustentáveis para o turismo, né? Reduzir os impactos que as pessoas também têm nas zonas costeiras. E a limpeza do oceano também vai ter que ser uma solução daqui para frente, né? A gente vai ter que ter mais profissionais trabalhando nisso. E a proteção do patrimônio cultural. Eu sempre gosto de trazer muito essa ideia para vocês quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar para as culturas, a gente tem que olhar para as pessoas, entender o que é que a gente pode trazer também de inovação para isso. A Europa é mesmo um hub disso, então, assim, também recomendo quem tiver depois interesse de estudar no exterior e quiser conversar comigo também sobre isso, pode vir falar. Mas nunca desassociem o oceano dessas outras questões humanas também. Eu vou deixar aqui para vocês os links todos, de todos os estudos que eu mencionei para vocês, de reportagem também. Esse estudo aqui está muito bom, que é o Ocean Panel. Então, depois leiam. Infelizmente, está em inglês, a gente não tem em português, mas para quem entender inglês, são materiais muito bons. Também, quem não entende inglês, às vezes a gente consegue, por algumas ferramentas aí do Google, fazer tradução. Vou deixar aqui também um grupo do Telegram, que é o Ocean Lab Academy, para quem quiser entrar. O Ocean Immersion, que é o meu projeto pessoal, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem tudo isso, então vocês podem seguir também, se quiserem procurar ocean.immersion no Instagram. E eu vou abrir agora para perguntas, porque eu acho que eu falei muito. Obrigada, Ana, pela palestra. Foi muito bom ver esse lado da sustentabilidade, de novos projetos. Muito obrigada. Eu vou abrir aqui o compartilhar o slide. Só um minutinho. Tá compartilhando já, gente? Eu
consigo ver um logo de você. Sim, já vejo, já vejo. O computador tá meio lento aqui, talvez demore um pouco. Tinha umas perguntas ali também, acho que no chat, não foi? Podemos... Eu vou Fê, você consegue ver procurar no chat? eu vou procurar essas. Tá, vamos pelo slide primeiro, então. A gente abriu as duas perguntas também, que você tinha falado, a gente tinha falado no começo. E as pessoas fizeram, temos 3 questões aqui. A primeira é, podemos comparar a fisiologia do corpo desses nômades com o corpo de atleta de natação? E esse caráter tem algum estudo que traz o fato de ser hereditário? Essa pergunta é muito técnica para mim, gente, eu realmente não sei, porque assim, eu li sobre isso muitas vezes, porque eu tenho muito interesse nessa área de oceano e pessoas, né? Como é que culturas se interagem com o oceano. O povo Palau é muito conhecido, então assim, eu acho que existem estudos, eu não sei dizer de cabeça, mas eu posso pesquisar sobre isso depois. Mas eu sei que eles conseguem ficar muito tempo, mais do que pessoas normais, e se calhar mais do que atletas, porque geralmente até atletas precisam de equipamentos para descer, a não ser que sejam pessoas que estão muito acostumadas a fazer apneia e etc. Mas geralmente a gente tem um problema por causa da pressão, né? Quando a gente vai muito fundo. E eu acho que a adaptação deles é mesmo hereditária. Então eles têm esse baço maior que oxigena melhor o sangue, é fantástico. Eu posso ler as outras perguntas? Tá bom. Claro, pode sim. Em quanto tempo você acha que as algas poderão ser realmente usadas e ampliadas no mundo todo? E eu acho que já é uma coisa que está acontecendo, viu? Porque aqui na Europa, pelo menos, a gente já tem uma acessibilidade bem grande a isso. A gente tem várias algas que são comestíveis que a gente encontra para comprar aqui com um preço razoavelmente acessível. Ainda não é acessível para todos os bolsos, mas é acessível. Então, eu não sei quanto tempo, mas eu acho que em 10, 20 anos a gente já pode ter um cenário bem diferente do que a gente tem agora, de acesso às algas. Essas inovações de arquitetura, será que vão ser benéficas em relação ao preço para construir e o consumo das pessoas, do produto que a instalação oferece? A que eu mostrei para vocês do Stefano Mancuso, né, que é esta daqui, vou até voltar nela, que eu mostrei para vocês duas, né? Essa daqui, tem um livro sobre isso, inteirinho, tem estudos também, porque ele é cientista mesmo, o moço que criou, então tem estudos sobre essa estrutura. O preço para criar essa estrutura da Jellyfish Bed, né, era muito mais barato, né? O preço, por exemplo, de uma alface, né, de um pé de alface, era muito mais barato do que comprar uma alface normalmente. Então, só que mesmo assim, as pessoas não se interessaram ainda, né, por produzir coisas dessa forma. Então, ele tem uma crítica muito grande, esse cientista, ao mercado, né, e aos investidores, porque geralmente o que a gente consegue de investimento nem sempre é sustentável, né? A gente tende a olhar mais para o lado. A gente não tende realmente a olhar para a sustentabilidade quando a gente fala de soluções inovadoras, né? Geralmente a gente vai mesmo pelo preço. Mas eu não sei porque ele não conseguiu nunca financiamento para esse projeto. Mas sim, ela era um projeto que trazia uma solução muito boa, por isso que era ótima para ser implementada em países como a região da África ou da Ásia. Vamos lá. Foi muito complicado sair do meio acadêmico, entrar no mercado novo que é digital? Eu não trabalho 100% no digital. Parte do meu trabalho é no digital, mas grande parte do meu trabalho hoje é consultoria, que é também muito, muito do digital também, né? Eu trabalho, nem vou muitas vezes na empresa que eu estou trabalhando, na organização que eu estou trabalhando, muitas vezes eu faço tudo online. Para mim não foi tão difícil porque eu tive sempre esse incentivo do online, né? Como eu disse para vocês, meu pai trabalha há muitos anos com internet, isso sempre foi uma discussão muito presente
né, dentro de casa, em mim mesmo. E por vir da arquitetura, eu sempre tive muito acesso a esse entendimento, né, de que a gente precisa muitas vezes de inovar. Então não foi exatamente diferente, mas eu passei por uma crise, né, no começo, assim, quando eu estava no meio acadêmico, eu pensava: "Gente, mas será que eu tenho que me adaptar a este meio? O que é que eu tenho que fazer?", porque eu sou muito criativa, então nem sempre me adaptava a um meio absolutamente analítico, né. Então, acho que para quem é criativo é pensar também como é que pode atuar em outros lugares. Mas não tentar realmente se encaixar todas as vezes dentro do que existe, né? Porque nem sempre isso vai dar certo. Agora eu vou colocar aqui as 2 perguntas que foram feitas. Vou até começar pelo que você entende por sustentabilidade do oceano. 11 pessoas responderam. Ai, vou tirar uma foto, pode. Claro! E Desculpa. Olha, foi legal isso, mas assim, é interessante a gente ver que quando a gente fala de sustentabilidade, apareceu até a palavra ali utopia, né? Porque é isso, a gente tem que entender o que é um balanço, né? E o que em certo ponto vai ser bom. Porque a perfeição, muitas vezes, a gente não vai conseguir alcançar, mas a gente precisa do balanço. as palavras que mais foram faladas, né, foi respeito e equilíbrio. Sim. E o próximo foi como você imagina o futuro do oceano? Olha, muitas palavras negativas. Essa Gente, daí eu vou vai falar ser uma coisa. pesado. Não é, mas é uma coisa que eu parei para pensar um tempo atrás. Tem um pessoal que eu conheço, tem um canal também, eles dão cursos, chamam Futuro Possível. Eles falam muito sobre cultura regenerativa, sobre economia regenerativa. Então, depois, se vocês quiserem visitar, o Instagram deles é Futuro Possível. Eles falam muito sobre isso, né? A gente, muitas vezes, quando vai buscar alguma coisa sobre futuro, a gente pensa em algo negativo, porque é isso que a gente tem no nosso repertório, né? Quando a gente olha para a nossa caixinha de referências de futuro, a gente pensa, aquele filme sobre mudanças climáticas que inunda tudo, aquele outro filme que tem um apocalipse zumbi. Nunca o futuro nas nossas culturas é imaginado como algo melhor. Geralmente na nossa vida a gente imagina que vai ser, né? Mas por que quando a gente desassocia isso, né? Por que quando a gente pensa em um futuro coletivo a gente não consegue pensar em algo melhor? Então acho que também vai muito dos imaginários que a gente vai construindo. É claro que a gente tem relatório científico que fala sobre tudo isso, mas o que a gente também não pode começar a fazer hoje para mudar esse ambiente, né? Como é que a gente pode deixar ele melhor? Pessoal, mais Gil, foram perguntas? três? Eu acho que Acho que finalizou agora, gente. foi. Isso. Muito obrigada, Ana, pessoal, pela palestra. pela oportunidade. Gostei muito de conversar com vocês, foi muito legal conhecer. Muito obrigado, Ana. A gente que agradece você por ter contado um pouco das suas experiências pra gente. Foi muito importante esse momento pra gente aqui da Sal. E obrigado mesmo. A gente vai deixar depois o link salvo, daí a gente envia para você também. Gostaria Combinado. de pedir pro pessoal que está assistindo também continuar, que depois que a Ana encerrar, depois a gente tiver os agradecimentos, aí a gente vai fazer o encerramento final da semana acadêmica, tá? Alguém quer agradecer mais a Ana também? Acho que eu já falei, né? Mas muito obrigada, só forçando. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Se alguém quiser conhecer mais o meu trabalho, também podem entrar no site www.oceanimmersion.co, mandar um e-mail e o Instagram também, ocean.immersion. Um beijo para vocês, pessoal. Obrigada pelo convite. E um bom resto de semana para vocês. Pessoal, a gente só vai esperar os outros pessoas que estão na organização entrar. Faltam mais 2 ou 3, e aí a gente já dá início, tá? Nós recebemos vários feedbacks de vocês durante essa semana. Então, muito obrigado a vocês por terem assistido e etc.
Enquanto o pessoal vai entrando aqui na apresentação, eu vou compartilhar um documento que a gente fez com todo esse feedback, no caso. Acho que falta só a Aline entrar, né? Sim, Fê. Iana, acho que você pode. Iana e Brian, no caso, enquanto eu abro aqui, tá? Acho que o Brian pode começar, não sei. Não quer colocar só o primeiro slide ali, Fê? Só para melhor. Peraí que eu esqueci de abrir. Um segundinho, agora tá indo. Tá. Deu? Tá. Deu. Então, boa tarde a todos. Chegamos ao último dia, ao fim do último dia da semana acadêmica. Eu acho que foi um evento que todos que participaram, todos que organizaram estão com muito orgulho por todo mundo, todas as pessoas do Brasil todo que participaram. E vocês viram muito, principalmente das pessoas que estavam aqui com as carinhas aparecendo na chamada, mas bastante gente de fora também que estava transmitindo as chamadas, então foi um trabalho de equipe muito grande e eu tenho muito orgulho de todos vocês que fizeram parte disso. Acho que foi um momento único, pelo menos dentro para mim da graduação, primeira vez que isso aconteceu, de uma equipe tão forte fazer esse tipo de coisa, então deixo aqui meus parabéns para todo mundo. E obrigado a todos por participarem. Então, eu também quero agradecer a equipe, foi muito bom trabalhar com vocês e organizar esse evento e fazer com que ele se tornasse essa grande proporção que a gente nem imaginava que ia ser. Tem gente até do Acre, até do Rio Grande do Sul, e a gente está muito feliz com isso. E agradecer também quem se inscreveu, porque não seria nada, o evento não seria nada sem vocês. E os minicursos, as palestras foram muito importantes para mim, principalmente, que está iniciando o curso, e reafirmou ainda mais que eu quero oceanografia para minha vida. E a palestra de hoje foi muito importante também, as palestras, principalmente para nós mulheres cientistas, e eu acho que é isso. Eu acho que dá para passar. Então, também queria agradecer a nossa equipe. Eu acho que foi muito prazeroso para a gente fazer esse evento, em meio a tudo que está acontecendo, né, no nosso país. Acho que não foi uma tarefa fácil, mas a gente conseguiu, que nem o Brian falou, foi uma organização muito forte e a gente não pensava que ia fluir tão bem da maneira que fluiu. Queria agradecer a Aline e o Brian, que ficaram responsáveis pelo primeiro dia de programação, as minhas companheiras Vicky e Ana, que ficaram responsáveis pela terça, a Gil e a Rafa pela quinta, a Isadora e a Laurinha pela quarta. A Isadora não pode estar presente aqui, mas a gente sabe o quanto ela queria estar.
e o Fê e a Ingrid, que ficaram responsáveis pelo último dia de hoje. E um agradecimento a mais a Ingrid, que ficou responsáveis pelas questões técnicas de transmissão, de salvar e compartilhar vídeo no YouTube. E os meus companheiros também que ficaram na divulgação, Iana, Vicky, Fê e a Ingrid. E é isso, gente. Obrigada. Bom, gente, no total a gente... Eita, travou. Caiu a internet. Ai, cara, tadinha. E aí? Tá, alguém quer fazer antes? Pode falar? Que daí, porque eu vou falar o restante, que é bastante coisa, então. Quer que eu fale, Fê? Fechou. Então, no total de inscritos da SAL, a gente teve 433 pessoas. Foram 10 professores e técnicos e 420 estudantes. A gente teve uma abrangência muito grande de público, né? A gente teve várias instituições de todo o país e com uma faixa etária muito diversificada, de 17 até 63 anos. A gente ficou muito feliz com isso. E também as nossas palestras foram bastante compartilhadas e estão subindo aí as visualizações. Agora a gente está com 6.614 visualizações. E a gente queria muito agradecer vocês por fazerem isso dar certo. E com certeza, acho que as próximas edições a gente vai encontrar alguma maneira de manter, né, o presencial, que é a essência da SAL, mas com esse toque também de levar para as outras pessoas, já que vocês gostaram bastante. É isso, Fê, pode continuar. Como eu falei no começo, gente, queria agradecer muito, tipo, todo mundo que participou, todo mundo que está aqui na organização. A Vicky voltou. Eu vou ler alguns dos comentários. A Vicky também, se quiser me ajudar a ler alguns deles. A gente recebeu vários comentários no WhatsApp, vários comentários no chat do YouTube, no Twitter, no Instagram, em muitos lugares. Então, alguns deles são esses. Eu posso ler alguns deles para vocês. Parabéns pelo evento. Estou acompanhando aqui de Rio Branco, no Acre, e muito feliz por poder participar e aprender mais sobre algumas áreas que me interessam além da biologia. A organização tá massa, tá tudo incrível. Gente, sério, parabéns, pessoal da organização. Vocês arrasaram. Muito bom, aprendi um monte de coisa. Parabéns, pessoal. A abertura foi sensacional. Que saudade do professor Carlos, que foi um momento bem marcante para todo mundo aqui, eu tenho certeza disso. Difícil não se emocionar vendo ele presente em tantas imagens. A Sabrina falou também que está encantada pelos minicursos, elogiaram os palestrantes, elogiaram a gente mais vezes. Deixa eu passar para os próximos aqui. Vic, se você quiser ler isso também. Todos os comentários que a gente foi achando por aqui ou em todos os lugares a gente printou. E a gente agradece muito, muito, muito vocês, porque se não fosse, como a Iana já falou, se não fosse vocês, a gente não teria construído um evento tão grande assim, sabe? Vic, você tá ouvindo? Você quer falar ou eu posso continuar? Acho que ainda não temos um retorno da Vic. Bem baixo, amiga. Fê. Bem baixinho. Então deixa quieto, eu vou... Minha internet tá caindo, pode continuar. Tá. Um elogio que a gente recebeu foi: o que mais estou gostando desse evento, além da qualidade, é claro, é o fato de poder estar gravado no YouTube, porque a minha internet caiu algumas vezes, até reiniciar o modem, perdi um pouco, porém poderei rever esses trechos. Em outros minicursos que são feitos pelo Meet ou Zoom, quando a internet caía, além de perder partes, às vezes não permitiam nem ingressar na reunião novamente. Obrigado por terem feito dessa maneira, que foi mais democrática e justa. A gente pensou muito, 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 várias vezes antes de começar isso, antes de fazer isso, para tentar ser o mais justo possível mesmo com todo mundo, tipo, tanto nas questões dos formulários, tanto... Foi tudo muito bem pensado, tipo... Então a gente se empenhou bastante para fazer esse evento para vocês. E o que a gente gostaria mesmo de pedir é que agora que o evento vai acabar, agora que vocês receberam todos os formulários, se vocês se perderem alguns deles, vocês entrem em contato com a gente.
A gente tá aqui para ajudar todo mundo, para fazer da melhor maneira possível, tá? A gente também teve uma adesão muito grande fazendo evento online, porque a gente sabe como funciona dentro do 100 e às vezes não tem nem 100 pessoas dentro do auditório assistindo, sabe? Muito menos que 100 ainda, na verdade. Então, essa sala a gente chegou a, sei lá, as primeiras palestras foram 180 pessoas, quase 200, sabe? Deixa eu ler mais alguns aqui. A Viviane também, agradecer muito a Viviane, que sempre esteve presente em todas as palestras. Muito obrigado, Viviane. Aí a Milena também elogiou as palestras de Recife. A Viviane falou que falar que vocês estão de parabéns é pouco, não tenho palavras, vocês me encheram de esperança e me incentivaram. Até pessoas que já se formaram mandaram mensagem para mim falando que estava muito massa, que foi muito legal, queriam dar nota maior que 5 também nas palestras, etc. E aqui são alguns comentários de hoje também. A Ana Paula falou: desde o primeiro dia trouxemos palestras com mulheres inspiradoras e maravilhosas. E também gostaria de agradecer todas as mulheres que fazem parte dessa equipe, que foi muito massa trabalhar com vocês. E eu tenho certeza que vocês aproveitaram bastante todas as palestras. E agradecer imensamente porque todas as palestras praticamente tiveram mulheres, sabe? Mulheres falando sobre a sonografia. E essa década é muito importante, a gente sabe disso. Então, muito obrigado mesmo, meninas, por vocês terem feito tanto, sabe? A Ingrid, principalmente, se for para agradecer alguém muito, eu agradeço muito a Ingrid por esse evento. A Gabi falou que essa palestra foi muito inspiradora, a luta e o desafio das mulheres é eterno, árdua, mas aos poucos vamos conquistar nossos espaços em todos os segmentos, todas as áreas, e podemos sim estar onde quisermos. Aí tiveram mais alguns comentários também, o da Malu falando que a mãe dela também assistiu a palestra, o mini curso dos pinguins, a maioria gostou dos animais antárticos também. Deixa eu ver. E os comentários são esses, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer? Fiquem à vontade, tá? Eu vou parar. Eu quero falar um pouco. Queria agradecer a toda a organização. Sério, vocês foram incríveis. O evento ficou impecável. Posso dizer que eu acompanhei quanto pude e foi o melhor evento que eu acompanhei, né? Durante esse ano todo e na pandemia. Vocês arrasaram. Ingrid, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, cara, porque, sério, parabéns. Mas parabéns para todo mundo, gente, de verdade. Espero que a gente... Agradecer a todos que assistiram. Espero que a gente se encontre em alguma semana acadêmica, Semana Nacional de Cenografia por aí. E é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, organização. Vocês foram incríveis, o evento foi perfeito. Gratidão também a todo mundo que está acompanhando, que ficou com a gente a semana inteira. Foi incrível, gente. Vocês têm grande parte nisso, então muito obrigada. Vai alguém mais? Gabriela, Ingrid. Vic também, se você não conseguiu falar, mas se quiser pode ir. Verdade, gente. A Ingrid não consegue falar por enquanto, mas logo ela abre a boca, tá? Cadê tua voz, Ingrid? Fê, só vou ler uns comentários aqui do YouTube. Rodolfo falou, com toda segurança, posso afirmar que essa foi a melhor semana acadêmica do 100 que eu pude participar, mas foi a melhor muito de longe. Parabéns a você que organizaram o evento, temas excelentes. Obrigada, Rodolfo. Deixa eu ver aqui. Okay. A Dailza falou, amei, adorei, pois pude perceber que nunca é tarde para começar. E espero voltar à minha área e poder atuar na cenografia. E o Augusto, parabéns, tenho a certeza de que cada segundo investido na organização do evento foi válido. E muitos parabéns. É isso, gente. Obrigada de coração. Tá, eu acho que eu consigo falar agora. Se alguém não me escutar, o Felipe faz leitura labial. Eu queria agradecer. Deu certo. Os participantes, as pessoas que assistiram, as pessoas que também estiveram engajadas nesse evento. Foi muito enriquecedor, todo mundo aprendeu bastante. Espero que esteja para levar para a vida.
Perfeito, Ingrid. E Ana, você quer agradecer? E aí depois eu vou passar para os informes finais já, tá? Acho que é isso que eu falei antes, que todo mundo tá de parabéns e agradecer aos inscritos mesmo. Acho que é só isso. Tá, novamente, muitíssimo obrigado, pessoal. Foi muito massa. E a gente só queria lembrar uma coisa. Vocês preencheram os formulários que a gente foi enviando ao longo dos dias, ao longo das palestras. Só que os formulários não vão ser enviados se vocês não preencherem um outro formulário de feedback que a gente vai enviar. A gente vai enviar esse formulário de feedback tanto no WhatsApp quanto no e-mail de vocês. Então, caso vocês não vejam esse formulário de feedback, vocês entrem em contato comigo, com a Iana, com a Ingrid e com a Gabriele e falem com a gente, porque se vocês não preencherem os formulários de feedback, a gente não tem como entregar os formulários para vocês, os certificados, na verdade. Fê, E mais alguma? Pode falar, amiga. eu acabei de pegar o link, eu posso colocar no chat já para ajudar. Boa, foi mesmo. Gabi, tem mais algum lembrete? Que eu me lembro agora, não. Temos sim. Hoje a gente vai postar no Instagram depois uma curiosidade desse último dia. Isso aí também foi um empenho das meninas de fazer de todo mundo, na verdade, de fazer todo santo dia, depois das palestras, uma curiosidade sobre o que aconteceu, sobre o que a gente conversou. E também tá rolando o sorteio. A gente falou que a gente vai fazer em formato de live, só que vai ficar muito complicado pra gente fazer esse sorteio em formato de live. Então a gente vai seguir todas as regras à risca, a gente vai gravar tudo certinho para vocês. E aí a gente vai editar todos os vídeos bonitinhos, a gente vai postar no Instagram. Então, pelas 8 horas, das 8 em diante, por aí, a gente já vai estar lá ao vivo no Instagram. Então, se você quer realmente ganhar as paradas do sorteio, a gente pede que você fique atento no Instagram, que você verifique as coisas, porque se você não estiver por lá, a gente infelizmente vai ter que mudar o prêmio, tá? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Fê, você já falou pra galera que não respondeu o formulário, que não conseguiu assistir, que é até segunda-feira, pra falar com a gente? Verdade, tá acabando de falar, na verdade. Mas de ter até segunda-feira, gente. A sala encerra hoje, né? Sexta, no caso, daqui a pouco. E aí vocês têm 3 dias pra correr atrás da gente e falar, ó, perdi tal palestra de tal dia, de tal hora e tal hora. Vocês que querem o certificado, então vocês precisam informar pra gente certinho qual é a palestra que vocês querem, que horário vocês querem, que horário a palestra aconteceu, porque são muitas pessoas, então vocês vão acabar deixando a organização louca se a gente for atrás de todo mundo. Então, por favor, venham atrás da gente, conversem com a gente. O Instagram, acho que todo mundo já viu, a gente já postou os nossos também. Então, entre em contato com a gente e acho que é isso, na verdade. Mais alguma? Novamente a gente agradece. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos parar o compartilhamento aqui. Ai, meu Deus, agradecer a Isadora também, que tadinha. A Isa, ela não pôde estar aqui com a gente porque ela teve alguns problemas pessoais. Então, eu tenho certeza que ela está assistindo, eu tenho certeza que ela vai assistir novamente. Isa, a gente ama muito você. Se recupere logo. E ano que vem a gente vai tentar fazer da melhor forma possível novamente, tanto no presencial, como a Gabi falou, e tentar transmitir para várias pessoas de outras cidades também. Muito obrigado, pessoal. E até uma próxima, Sal.